Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo, e aqui trago para vocês mais um vídeo do quadro Mamonodex. E para quem não conhece, é tipo como se fosse ali uma Pokédex, mas só que de Mamodos, e nesses vídeos eu falo um pouco sobre eles, algumas curiosidades e também falo sobre todas as suas magias. E nesse vídeo em si eu vou falar sobre o Mamodo Fen. Mas antes de começar, quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal que você se inscreva, e para você também que já é inscrito, deixem o seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o canal, certo? Então, bora pro vídeo! O seu nome é Fen. Nas duas pronúncias, assim no japonês como no americano, fica do mesmo jeito, assim também como a sua escrita, que fica Fen. Diferente de alguns Mamodos que tiveram seu nome mudado ali, né, tipo Sugino, que foi para Sugina, o Fen continua ali com o seu mesmo nome. Ele aparenta ter a faixa etária de 7 a 11 anos de idade, lembrando que essas idades elas não são oficiais, tipo, não foi mostrado realmente no mangá. Algumas dessas idades de alguns Mamodos que eu já até fiz vídeo aqui no canal, eu tirei do jogo do Zatch Bell Mamodo Fury, que lá tinha na galeria a idade, comida, algumas curiosidadezinhas ali sobre os Mamodos. Então até a gente ter aí oficialmente dado pelo Makoto a idade dos Mamodos, até esperar esse dia, então em algum lugar, alguma edição especial, a gente vai ter que realmente aí teorizar a idade dos Mamodos pelas suas aparências. E realmente eu sei que fica difícil de acreditar que esse personagem é uma criança, né? Que ele tem uma aparência ali de ser um pouco mais velho e realmente não tem nada de criança. Mas tem quem diga, né? Realmente Gash Bell tem disso mesmo. Podemos dizer do Beljinho, que é um Mamodo gigantesco que fica sentado numa cadeira, tem a aparência de ser muito mais velho e é apenas uma criança de 3 a 4 anos de idade. Agora sobre a sua aparência, não tem muito o que comentar, até porque literalmente o Fen, ele parece muito com um palhaço, com essa roupa roxa e esses babados, além dessa calça listrada e os sapatos. O sapato dele é o que mais pega, porque são pontudos, lembra muito realmente alguns sapatos de palhaço, até mesmo daqueles bobo da corte, né? E não menos importante, a cara dele, porque vamos dizer assim, meio que tem ali uma maquiagem que realmente também lembra muito palhaço, e esse cabelo dele que é horroroso, parece que ele tá fazendo ali um cosplay de Hisoka misturado com It a Coisa, então fica essa coisa aí feia que dói. Me desculpa se você é um fã desse Mamodo, se você é um fã do Fen, se você gosta dele, ou então se você gostava de jogar, mas eu não gosto dele, principalmente porque ele faz muitas coisas no anime, não muitas coisas, né? No episódio em si que ele aparece, que realmente me fez ficar bem chateado com ele. Ele já foi aquele personagem que já foi feito ali pra gente detestar ele, né? Não tem como a gente gostar, mas pode ser que tem gente que goste do Fen, mas eu não gosto, então peço desculpas por isso. Mas agora falando sobre a sua personalidade, num episódio no começo, quando ele aparece, ele mostra ser um Mamodo calmo e mostra ser bem paciente e também bem calculista, né? Como vamos dizer assim, meio que esperto. Até mesmo ele diz que em algum momento, em uma hora ou outra, não adiantasse para onde o Gash fosse, ele ia acabar encontrando o Gash. Mas na batalha ele mostra ser muito sádico, muito louco. Até mesmo ele nem se importa com as pessoas que estavam ali, os civis no caso, que estavam passando, e ele acaba ali atacando eles, né, usando a magia para atacar o Gash e acaba atingindo as pessoas que estavam ali. E é mostrado também que ele ficou chateado, ele e o seu parceiro, com as pessoas que eles mesmos machucaram e acabam ali que agredindo as pessoas porque elas estavam no meio e eles queriam passar. Nossa, e isso é realmente muito revoltante. Então, já é ali para a lista de por que você não gosta do Fen. Isso entra fácil. Além também do seu ar de superioridade, acho que é assim que se fala. Porque na batalha ele fica ali se bajulando, falando que é o mais forte, que ele vai vencer. Mas na verdade, a gente sabe que depois ele mostra realmente quem ele é. Quando ele é imobilizado ali pelo Gash, ele fica com medo, fica desesperado porque não consegue se mexer. Agora a gente vê, né, realmente quem é ali o bichão. Porque se fosse o Brago tinha ficado normal, tá? Foi imobilizado. Mas não, o Fen entra em desespero, assim como seu parceiro também entra em desespero e acaba fugindo dali. Os seus feitiços, eles são baseados no elemento do vento, também é baseado ali em super velocidade, e o Fen, ele também possui uma habilidade natural como Mamodo,
que é ali meio que um rastreio de Mamodo. Ele consegue rastrear os outros Mamodos usando ali as magias. Então assim, o Mamodo acaba usando um feitiço em algum lugar e ele consegue sentir a localização desse Mamodo. Além dele também conseguir sentir o nível de poder, só mesmo por conta do Mamodo utilizar um feitiço. Vamos dizer, se o Gash utilizasse o Zaqueru ou o Zaqueruga, ele ia saber qual a magia mais forte, porque ele consegue sentir, como ele mesmo diz, o nível de poder que foi utilizado ali pelo Mamodo. E também uma coisa bem legal que a gente pode se dizer desse poder dele é o nível de alcance, porque ele conseguiu sentir o Gash mesmo ele estando do outro lado do Japão. E ele conseguiu sentir ali a presença que tinha o Mamodo. Não o Gash em si, mas era um Mamodo que ele sentiu utilizando os seus feitiços. E agora falando sobre o seu parceiro, agora vamos falar sobre o Sebe, que é o seu nome, Sebe ou Seber, que no seu nome em japonês e no americano realmente tem essa diferença, mas fica mais como Sebe, e na escrita também fica diferente, mas com o mesmo som ali de Sebe. Que nome é esse, né? Sebe. Enfim, ele aparenta ser um jovem ali que tem entre seus 20 a 23 anos, realmente a gente não tem a idade dele revelada. A sua aparência já mostra ali como se fosse um pouco da sua personalidade, porque ele tem um cabelo moicano, ele tem um estilo de roupa meio que punk. Não que eu queira dizer que só pela aparência da pessoa a gente vai se dizer que a pessoa é ruim, mas meio que combinou ali o estilo dele com a personalidade, que é bem parecida com a do Fen, que ele é muito arrogante e também gosta de se opor acima de todos, igual ao seu parceiro. E a nacionalidade de origem da onde eles vieram, como a gente pode ver ali no anime, que o Fen e o Sebe, eles vieram de táxi de Shikoku para Moshinoki. E, gente, por incrível que pareça, nas minhas pesquisas eu acabei descobrindo que a cidade de Moshinoki é fictícia. Ela não existe. Ela foi criada especialmente para a obra de Gash Bell. Assim, eu sei que isso acontece em alguns filmes e também em animes, mas nunca me passou pela cabeça que a cidade do anime fosse fictícia, fosse inventada somente pra lá. Será que eu fui o único que achou isso? Será que eu fui o único que achou que Moshinoki era real? Porque assim, eu não conheço muitas cidades do Japão, né? Algumas assim, eu conheço por nome, também como eu falei aqui, por conta de alguns animes, que tem ali bastante cidades fictícias que não existem. E eu fiquei, nossa, eu pensei que era real. Mas agora Shikoku é real, certo? Gente, olha, eu não sei se as minhas pronúncias em japonês tá certo, tá? Se é Shikoku ou Shikoku. Mas ela é uma das 4 principais ilhas do Japão, certo? Que fica ali na parte de baixo. Então podemos dizer que o Sebe é de lá mesmo e acabou encontrando o Fen em Shikoku, ele sendo nacional de lá, certo? E o Fen pode ter tido ali seu surgimento naquele local, naquela ilha. Até como eu já comentei em algum dos meus vídeos aqui no canal, eu acredito que todos os Mamodos, né, assim, crianças, eles surgiram em toda parte do mundo, da mesma forma que eles desaparecem, né, com aqueles brilhozinhos lá, eles vão indo embora. Então eu imagino que eles apareceram dessa forma, até porque nunca foi revelado como os Mamodos chegaram no mundo humano. Podemos teorizar que realmente foi com aquela máquina lá do Faldo, que tem ali do Ryo, que é utilizada bastante agora em Kojinki no Gash Bell 2. A gente pode até mesmo teorizar, até que mesmo também foi mostrado aí em Gash Bell, né, na saga do Faldo, que foi com aquela máquina. Mas eu falo assim, a questão do Mamodo, enfim, surgindo no mundo humano, realmente isso nunca foi mostrado. Então, o Sebe, ele pode ser de lá mesmo, do Japão, dessa ilha da Shikoku, e lá ele encontrou o Fen. Pode ser que eles lutaram com alguns Mamodos que também pode ter surgido lá, ou não, só sentiram ali o feitiço do Gash e foram em direção a ele. Enfim, tem várias coisas que a gente pode se dizer que aconteceu, várias possibilidades. E o seu debut, que no caso ali foi a sua primeira aparição, foi no episódio 9 e no mangá foi no capítulo 19. Sendo que bastou somente um episódio pro Fen e o Sebe ser apresentado. E nesse mesmo episódio ele teve ali a sua despedida, a sua derrota. E a cor do seu livro é roxo claro, um roxo bem claro, né? Como vocês podem ver aí. E se for outra cor, vocês também podem estar comentando aqui no vídeo.
E agora vamos para o resumo da história que acontece no episódio em si, no episódio 9, que se chama O Terceiro Feitiço. Então, como comentei para vocês, como eu comentei antes, o Sebé e o Fen, eles vieram de Shikoku, né, vieram de táxi até a cidade de Moshinoki, que é uma cidade fictícia e que eu ainda não acredito nisso. Então, depois do Fen sentir ali os feitiços do Gash, que ele fala que tinha sentido uns feitiços muito fortes, então eles foram atrás de saber de quem era o dono desses feitiços, e que assim, o Gash tinha acabado de lutar com a Koruru. Então, possivelmente, isso foi um dia depois da luta dele com a Koruru, como a gente pode ver no anime, né, que ele teve a luta, e o Fen mesmo fala que sentiu ali Momodus usando os seus feitiços. Então foi na luta do Gash contra a Koruru, usando ali o Zaqueiro, ela usando os feitiços dela, ele acabou sentindo ali do outro lado do Japão. Então foi um dia depois esse encontro dele com o Fen. E nisso, o Gash e o Kyo, eles estavam ali em uma área, né, depois de ter decidido ir treinar, para saber qual era a função e as habilidades ali do seu terceiro feitiço. E já o Fen, depois que ele chegou na cidade, depois de ter explodido ali um carro de boa, ele foi para uma cafeteria tomar café com seu parceiro. E eles ficaram ali conversando, falando sobre estratégia, sobre o Fen ter a habilidade de rastreamento de Momodo, até o Kyo e o Gash acabar passando ali em frente à cafeteria e eles acabarem atacando os dois simplesmente do nada, com várias pessoas ali no meio, vários civis, como eu comentei um pouco antes aqui no vídeo, né, que acabaram machucando várias pessoas. E nisso o Gash ficou muito chateado e o Kyo teve que também encontrar um canto onde não tivessem muitas pessoas, como sempre o Kyo faz isso, né? E acabou encontrando ali aquele prédio abandonado, que pra mim é muito nostálgico aquele prédio, simplesmente por conta do Zatch-Bell Momodou Fury, né? Porque tem a intro ali da fase, né, que a gente vai lutar com o Fen, mostra o prédio abandonado, e aquela fase é até difícil, é muito difícil realmente enfrentar o Fen naquela fase ali, até mesmo na outra. E depois disso, a gente sabe que o Kyo, além de lutar na parte de baixo, eles também vão para a parte de cima ali do prédio. Mas antes deles subirem para a parte de cima, eles entram na parte de baixo, o Gash até questiona ali o Fen que tipo de rei ele quer ser, se ele vai ser um rei bondoso, se ele vai ser um rei, né, gentil. Mas o Momodou acaba ali achando graça da cara do Gash, ele só fica rindo e fala que não, ele não vai ser um rei bondoso, que não tem como os Momodou serem rei bondosos. E ele começa de novo com aquela bajulação dele, que ele é forte, que ele vai ser o pó acima de todos, que ele vai derrotar os mais fracos. E fala isso típico desses Momodos que são do mal, né? Que chegam ali somente para querer ser rei e querer ser o mais forte de todos. E ele ainda acaba ali continuando sorrindo, só achando graça. Mano, não é assim, mano, que dá risada, parça. A risada do palhação do mal é assim, ó. E depois disso, a batalha realmente começa. Eles começam lutando na parte de baixo ali do prédio. E, nossa, teve uma coisa que eu prestei atenção reassistindo essa luta deles no episódio 9, que é uma luta muito rápida. Realmente, para um episódio só, né, como eu falei para vocês, que o Fen só foi apresentado e teve sua derrota nesse episódio, a luta é bem rápida. Na minha cabeça, ela demorava um pouco mais, até mesmo de 2 episódios. E outra coisa, o Fen, ele não é atingido nenhuma vez pelas outras magias do Gash. Ele não é atingido pelo Zaqueiro, ele não é atingido pelo Hashirdo, né? Ele realmente só foi colocado ali para ser atingido pela terceira magia do Gash. Mas ele nenhuma vez é atingido, nem ele e nem o Sebé. Então assim, ele realmente pode ser um dos primeiros Momodos que não foi atingido pelos feitiços do Gash, no caso assim de primeira, ele foi derrotado somente com um golpe só. Tipo, vamos dizer um golpe só, né? Porque ele foi imobilizado e depois teve ali, né, o seu livro queimado. Mas ele foi realmente, assim, um dos poucos que não foi atingido. Não sei se teve outro modo. Se vocês souberem de algum outro modo que também não foi atingido, assim, pelo Zaqueiro, que apanhou um pouco mais e depois foi derrotado, vocês podem estar comentando aqui no vídeo abaixo, certo? Mas o Fen, eu posso provar aqui pra vocês que ele escapou dessa, ele realmente não apanhou. Agora já o Kyo e o Gash, nossa, eles apanharam demais nessa luta, foram esculachados ali
levaram várias magias, voaram pra longe, o Kyo ficou todo acabado, o Gash também ficou todo acabado, e eles só viraram um saco de pancada mesmo. E também tem a parte em que o Kyo e o Gash acabam fugindo para a parte de cima do prédio abandonado e lá continua a luta. Ele tem a estratégia de usar o Hashirdo, mas não funciona. E até que eles utilizam ali a terceira magia, que é o Jikerudo, né, que acaba imobilizando o Fen. Que a gente sabe que a habilidade da Jikerudo, ela faz com que o Momodo meio que vire um imã, né, um imã ali móvel e acaba se prendendo em todos os metais. E o Fen fica preso ali numa caixa d'água que tinha bem grandona atrás deles de ferro. Ele acaba se enganchando lá, até mesmo vai pregos e uns canos de ferro também fica nele. Assim, o Kyo descobrindo o efeito lá da Jikerudo, né, do terceiro feitiço. E depois disso, que ele está imobilizado, o Sebé até tenta utilizar alguns feitiços do Fen, mas não funciona porque ele está imobilizado. E depois o Kyo chega ali mais perto do Sebé e só mostra um grito dele, então ele deve ter saído correndo, com medo, e eles queimaram o livro do Fen. E assim a gente teve ali a melhor satisfação de todas, que foi ver o livro dele queimando. Só não mostrou ele desaparecendo, mas mostra o livro dele ali sendo queimado. E agora chegou a melhor parte do vídeo, que pra mim é uma das melhores que eu gosto de gravar, que é pra falar sobre os feitiços, sobre todos os feitiços e magias do Fen. Nessa parte aqui do vídeo, eu não trago em ordem realmente real, igual do anime ou do mangá, tipo, esse aqui é o primeiro feitiço, esse é o segundo. Não, eu trago em uma ordem em que os feitiços apareceram no anime, depois no mangá, ou vice-versa. E os outros que não apareceram em anime e em mangá, que são feitiços que possivelmente apareceram em jogos de carta ou jogos mesmo de console, eu trago aí em qualquer ordem. Mas eu gosto de numerar aqui os feitiços do Momodo, certo? É para você aí que nunca viu esse vídeo Monodex e caiu aqui agora, certo? Eu tô dando essa explicação. Então agora vamos para o seu primeiro feitiço, a sua primeira magia, que também pode ter ali duas pronúncias, assim como o nome dos Momodos, que tem na versão japonesa e a versão americana. Então o seu primeiro feitiço aqui é o Igar, ou o Igaru, que o Fen acaba disparando uma onda de vento ali da sua boca, assim como alguns dos primeiros Momodos que apareceram no anime e no mangá, ele solta seus feitiços pela boca, assim como o Gash e o Reikomo. Então, esse feitiço dele é comparável ali, vamos dizer, como se fosse um tornado, né, que sai da boca dele, um tornado roxo, e que tem realmente, assim, um bom dano de ataque. Agora vamos para o seu segundo feitiço, que é a sua segunda magia, que é a Yuruk, ou Uruku, que faz com que o Fen corra em alta velocidade. Essa magia dá ao Fen uma velocidade muito alta, que a gente pode se dizer que ela é na velocidade do som, por conta que ele meio que se teletransporta. O Kyo e o Gash só veem o Fen sumindo de um lugar para o outro, como se ele estivesse se teletransportando, mas o Kyo acaba descobrindo ali que fica as marcas dos pés dele quando ele acaba freando, né, vamos dizer assim, parando quando ele não está correndo, e fica as marcas no chão. Então o Kyo descobre que ele se move em alta velocidade, não diria a velocidade da luz, né, então meio que fica ali a velocidade do som. E essa magia tem até uma coisa bem legal que a gente viu agora em Kojinki no Gash Bell 2, que um daqueles guerreiros que aparecem utilizando os feitiços dos Momodos, uma delas, que é ali a guerreira que tem umas borboletas, ela acaba utilizando esse feitiço, que é o Uruku, para poder desviar ali dos ataques do Gash, né, e do Kyo. Ela acaba desviando ali, usando esse feitiço. Eu achei muito legal. Mas assim, nessa guerreira é como se ela utilizasse esse feitiço e ela só pudesse se mover naquele instante em que ela ativou. Agora já o Fen é meio que ele ativa, é como se ficasse ali ativado, como se fosse o Hausaruki. Por um tempo ele consegue ficar correndo muito rápido. Essas duas magias que eu acabei mencionando, a primeira e a segunda, elas apareceram oficialmente no anime e no mangá, que foram realmente feitiços utilizados pelo Fen. E assim como a segunda, Uruku, né, apareceu agora em Gash Bell 2. Agora os outros feitiços que eu vou mencionar aqui, eles foram mostrados em Zatch Bell Modo Fury e também no jogo de cartas do Zatch Bell.
Então vamos aqui para o terceiro feitiço do Fen, que é, vamos dizer, oficial no jogo e no jogo de cartas, que é o Uerchi, ou também tem a pronúncia dele de Uerchiro, que o Fen acaba criando um escudo ali de vento, com aquele mesmo vento dele utilizado ali na Uigaru, que é um vento roxo, então ele acaba criando um escudo ali que protege ele dos feitiços dos outros Mamodos. E é só isso mesmo. Também acho que poderia, se dizer, um escudo de ataque, que nem alguns outros escudos que tem no jogo e também no jogo de cartas, mas é só mostrado ali que ele consegue apenas defender ele de outros ataques. O seu quarto feitiço é o Oru Uigar, ou então podemos dizer Oru Uigaru, que o Fen acaba soltando ali umas rajadas de vento bem concentrada que ele meio que consegue controlar elas à sua vontade. No caso, no jogo, sai ali um feitiço meio que sem direção, né? Ele lembra até mesmo um dos feitiços da Zoffice, que ela também tem nesse mesmo jogo do Mamodo Fury, que ela consegue lançar uns 3 feitiços desse, que é só um poder roxo que vai assim em várias direções. E o Fen também tem um desse aí no jogo, que é o Uru Uigaru. O seu quinto feitiço é o Gigano Uigaruga, ou então Gigano Uigaruga, porque tem as duas pronúncias, com W e A com U, como vocês podem estar vendo aí. Que no jogo Zet Mamodo Fury, esse poder do Fen é como se fosse o seu sexto poder, o seu poder mais forte, nível ali, Balzaqueiro, né? Como vocês podem ver, é de nível Gigano. Que o Fen acaba criando um grande tornado, que ele realmente aparenta controlar esse tornado, que ele vai para cima no jogo, isso mostrado, e depois ele vem em direção para baixo, acabando atacando de cima para baixo o seu inimigo e, vamos dizer, destruindo tudo ali que está ao redor. Esse poder dele até lembra muito o Giganozonizo, né? Lembra muito o Giganozonizo do Bari, né? Realmente lembra muito esse poder, porque o Bari também tem poderes de vento, né? Assim como o Fen. E realmente lembra um pouco, mas é ali um poder que aparenta que ele controla a direção do Gigano Uigaruga. E agora o seu sexto e último feitiço, que é o Garu Yuruki, ou então podemos dizer também o Garu Uruku, que com esse feitiço, que é uma versão aprimorada do Yuruki, que faz com que o Fen corra rápido, ele vai correr muito mais rápido utilizando esse feitiço, e ele também consegue atacar os seus inimigos, como a gente pode ver aí na ilustração da carta, que ele está correndo com os punhos para frente, como se ele fosse atacar o seu inimigo, dando uma investida. E também a gente tem esse poder no Zet Mamodo Fury, que lá a gente consegue ver ele utilizando esse feitiço, que no jogo do Zet Mamodo Fury, ele dá uma invertida pra frente, corre bem rápido ali, mas no jogo meio que ele dá umas cambalhotas, assim, sai girando, e fica uma aura em volta dele, né? Uma aura roxa, como se fosse ali, vamos dizer, o seu feitiço de vento, e quando ele dá essa invertida, causa um bom dano ali no seu inimigo, que até porque esse feitiço no jogo, ele é o quinto feitiço do Fen, né? E aqui ficou como o sexto, como eu falei pra vocês, não tem meio que uma ordem, mas então podemos dizer que é o feitiço que ele vai correr bem mais rápido do que o Yuruki, e ele também consegue ali ter uma aura em volta do corpo dele, como se fosse um Hausaruk, e dá uma invertida no inimigo, causando um grande dano. Então aqui foram todos os feitiços e magias do Fen, que eu falei para vocês. No caso, no total deu 6 feitiços dele. Como eu falei, 2 são realmente oficiais do anime e do mangá, e os outros foram retirados do jogo Mamodo Fury e do jogo de cartas, que realmente esse jogo de cartas tem muitas magias que não são realmente oficiais, vamos dizer entre aspas, porque se o Makoto está por trás da criação do jogo de cartas, então realmente podemos dizer que elas são oficiais. Depois eu tento trazer um vídeo aí explicando mais sobre o jogo de cartas e pesquisando um pouco mais a fundo se esses poderes se encaixam como oficiais ou não. Vocês podem até comentarem aí também embaixo no vídeo sobre isso, qual a opinião de vocês.
E agora uma curiosidade, né? Algumas curiosidades bem rápidas sobre o Fen e o Sebé é que eles têm uma outra paleta de cores, né? Como a gente pode ver no jogo de cartas, eles também têm uma outra paleta de cores que é meio azul em vez desse roxo. Até mesmo o Sebé ali tem a camisa dele verde. Alguns Mamodos têm isso, a gente também pôde ver isso em alguns capítulos de alguns mangás do Gash Bell, que o Makoto acabou trocando ali algumas paletas de cores de alguns Mamodos, né? Então podemos dizer que ficaria ali cores oficiais. Até mesmo o Gash também já teve sua paleta de cores mudada, né, do mangá pro anime, que no mangá a gente também pode ver ele com aquele manto dele sendo um verde escuro e não um azul escuro, né? Mas aqui o vídeo não é do Gash, tá? É do Fen. Então o Fen aí tem essas outras paletas. E é só isso a curiosidade, ele realmente não tem muita coisa. Ah, e também aparece, sim, aparece no final ali de Kojinki no Gash Bell, nos primeiros capítulos, né, no final da batalha contra o Clear Note. Ele aparece ali também ajudando o Gash com os poderes e aparece naquela foto final que tem todos os Mamodos, né? A gente pode ver ele ali. Nem deveria estar, né? Mas ele apareceu, porque ele não merece. Então é isso, esse foi o Mamonodex do Fen. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque realmente esse vídeo ele dá um pouco de trabalho, leva em torno aí de alguns dias para eu poder fazer um Mamonodex e realmente ele fica quase sempre muito grande o vídeo, né? Fica ali quase 30 minutos eu falando sobre o Mamodo, porque realmente é muita coisa para comentar. Eu realmente gostei bastante de trazer esse vídeo aqui, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado, e mais uma vez, se você não é inscrito, você se inscreve e também deixa o seu like, e mais uma vez eu vou pedir que vocês comentem. Comentem aí, vocês realmente gostam do Fen, vocês não gostam, qual a magia mais legal dele, e também podem comentar qual o próximo Mamonodex que eu posso trazer aqui pro canal, certo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, até mais, fui!